A graça e a paz, amados. Estamos estudando a santificação que acompanha a salvação. E vamos iniciar esse devocional, esse estudo, lendo Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A salvação é de graça, mas devemos mantê-la com nossas obras de santidade. Devemos guardar o presente que recebemos. Não devemos nos esquecer que o perdão é uma prerrogativa exclusiva de Deus, ou seja, é Ele quem decide se perdoa ou não. Esse fato deve nos levar a temê-lo, a reverenciá-lo, ao invés de buscarmos mais e mais o pecado, nos auto-enganando com a mentira de que quanto mais pecarmos, mais a graça de Deus será abundante sobre nós, nos iludindo que o perdão de Deus continuará sempre à nossa disposição, qualquer que seja a maneira que estejamos vivendo. O Salmo 130, 3, 4 diz o seguinte: se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado, para que sejas temido. Apóstolo Paulo nos alerta em Romanos 6, 1, 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Quando o crente se encontra nesse ponto, sua religião é uma farsa. Tal pessoa vive iludida com o pensamento de que a prática de atos religiosos neutraliza o veneno dos seus pecados. De sua parte, Deus move todas as circunstâncias para nos chamar a um real arrependimento. Ignorar o chamado de Deus expõe a pessoa a não receber suas bênçãos e a viver debaixo de castigos e de sofrimentos. Isaías 59, 1, 2 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vejam que terrível que é o pecado. Ele nos separa de Deus. Para encerrarmos, eu gostaria de ler alguns pedaços do livro intitulado Discipulado, escrito pelo pastor Dietrich Bonhoeffer. A graça barata e a graça preciosa. A graça barata é a graça como resto de estoque. Perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. É a graça como riqueza inesgotável da igreja. Graça que mãos levianas gastam sem vacilo, sem limite, como se nunca acabasse. É graça sem preço, é graça sem valor, graça sem custo. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Entretanto, contrapondo a graça barata, que é a praga em nossos dias, existe a verdadeira graça, a mesma que faz com que homens possam abandonar todas as coisas para seguir aquilo que vemos ofuscadamente como por um espelho, mas ainda haverá um dia em que veremos face a face, como está escrito em Coríntios 13, 12, que Paulo nos deixou. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. E o domínio do reino de Cristo, é o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar.
É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Amados, recebe este conselho como quem ouve de um amigo. Rejeite a graça barata e receba a graça preciosa. Abrace a Cristo com todo o sofrimento do seu martírio e você será liberto da condenação do pecado, fazendo paz com Deus, enchendo o seu coração de uma paz verdadeira que excede a todo entendimento. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.